São José, que nasceu às margens do Rio Comprido, próximo da cabeceira do Rio Comprido, um aldeamento de índios trazidos por jesuítas, né? Os carijós, os uaianazes foram trazidos do Planalto de São Paulo para aqui, né? Fugindo da escravidão que impunha os portugueses, né? Que eram truculentos. Mas lá no Rio Comprido eles estavam muito expostos. Daí eles foram trazidos aqui para esse platô, né, que é justamente onde está a Igreja Matriz. Então o aldeamento ocorreu por aqui, por essa região. Então é a região central de formação, certo, da cidade de São José dos Campos, né, e onde está localizada a Igreja Matriz. Né. A Igreja Matriz ela começou a ser construída da forma em que ela está hoje, né, pelo padre Monteiro, que adoeceu, foi substituído pelo padre José Fortunado da Silva Ramos, que terminou a construção da Igreja Matriz. E o padre Fortunato era da Igreja de São Benedito, da paróquia de São Benedito. Né? Então ele voltou depois para a paróquia de São Benedito, né? E o padre João Marcondes Guimarães é que assumiu, né, a paróquia de São José e, por consequentemente, a Igreja de São José, aqui na praça, que era a Praça João Pessoa. Né? João Pessoa era presidente da Paraíba, o estado na época tinha presidente e não governador, ele foi presidente da Paraíba e em 1929 ele rompeu com a situação e se aliou a Getúlio Vargas. A situação política na Paraíba levou a polícia do governo do estado a invadir várias casas e invadiu inclusive a casa de um jornalista que era o João Dantas. O João Dantas se encontrou com ele e assassinou o João Pessoa. E o cortejo fúnebre do João Pessoa veio pelo Brasil, atravessou o país, certo? E foi uma comoção nacional. E na época foi dado o nome da Praça da Matriz de Praça João Pessoa. Mas João Pessoa não teve pessoalmente nenhuma ligação com São José dos Campos. João Pessoa não sequer conheceu São José dos Campos. Historicamente, as cidades se desenvolveram em torno de uma capela. De modo específico, aqui no Brasil, que nós temos a fundação, a chegada com a descoberta dos padres jesuítas, em torno da igreja que se desenvolvia a cidade. Que realmente era o centro de São José dos Campos, né? A mobilização dos caras pintadas, do Fora Collor, certo? Um evento fantástico aqui na praça também foi o chafariz, né? A Fonte Luminosa. Certo? A Fonte Luminosa é da década de 1960. Né? A inauguração da Fonte Luminosa, certo? Ela foi assim uma festa da cidade, né? Porque era colorida, né? Uma fonte luminosa colorida, certo? Né? A cidade toda veio para assistir à inauguração da Fonte Luminosa. Né? Hoje você vê que a Fonte Luminosa está gradeada, certo? Por que ela está gradeada? Certo? Para as pessoas não se banharem nas águas, certo? Porque eu me banhei nessas águas aí. Quando foi da formatura da 4ª turma do Tiro de Guerra 45, né? Era costume, era tradição, todas as formaturas do tiro de guerra, os formandos, certo? Mesmo no traje militar, vinham aqui para a Praça da Matriz, certo? E se banhavam na Fonte Luminosa. Né? Eu me banhei na Fonte Luminosa na formatura da 4ª turma do tiro de guerra TG-45 nos idos de 1962. Foi o Veloso o primeiro prefeito eleito em 1958. Ele exerceu o mandato de 58 a 62, eleito, e também ele voltou a ser eleito, né, em 1966. Mas foi ele que construiu a fonte, né, foi ele que inaugurou a Fonte Luminosa. Né.
comecei a ter um carinho muito grande pelo Padre João muito cedo. Eu ainda era criança, morava na roça e a gente vinha muito pouco aqui para a cidade. E uma vez por semana, e eu não queria vir, não gostava de vir para a cidade. E o meu presente para vir para a cidade, quando eu era criança, era ficar sentado aqui no banco da praça, esperando o Padre João sair da igreja para ver. Eu achava bonito ver o Padre João andando aqui na rua. Sempre que terminava a missa ele saía com a batina meio que esvoaçante. Eu achava muito bonito aquilo. Então o meu presente para vir na cidade ajudar minha mãe na compra que ela fazia semanalmente era esse, ver o Padre João andando um pouquinho pela rua. E com o passar do tempo, a gente mudou para a cidade e tudo, eu procurei a igreja e acabei sendo coroinha do Padre João. Fui coroinha dele com 14 anos por aí, até os meus 22 anos. O Padre João, ele teve a ordenação dele sacerdotal na Catedral de Taubaté, no dia 14 de abril de 1933. Em 1935 até 1937, ele foi o primeiro pároco oficial da cidade de Bananal. Depois ele veio para a cidade de Guaratinguetá em 1937, onde ele ficou até 1941, na paróquia lá de Santo Antônio, na cidade de Guaratinguetá. Depois ele veio para Taubaté, ficou em Taubaté até 1943. E pároco da cidade de São José dos Campos, na verdade, ele veio no dia 2 de fevereiro de 1944. Na verdade, o Padre João, ainda da Diocese de Taubaté, foi designado para ser pároco na cidade de Jacareí. Mas então o pároco atual daquela época, aqui em São José, faleceu. E o Padre João veio como substituto até uma nomeação de um novo pároco aqui para São José, em 1944. Mas aí ele permaneceu aqui por 50 anos e não saiu mais daqui. Nós moramos com o Padre João. Foi ele quem deu a carta para que nós fôssemos para o seminário. Ele que nos ajudava até financeiramente para que nós pudéssemos ter um respaldo no seminário. Ele quem confiou-me, ainda seminarista, a paróquia para organizar. Enfim, ele confiava em nós e nós tínhamos um profundo relacionamento no seu caminhar. Bem, o padre João era uma pessoa fantástica, quer dizer, uma humildade, certo? Uma humildade fora do comum, quer dizer, andava a pé pela cidade, né? Mesmo humilde, certo? Ele realmente conseguia se impor às pessoas, às situações, certo? E realmente resolvia muitas pendências, muitas situações, certo? Enfrentou muitos problemas na paróquia. Certo? O Padre João, ele teve, como 50 anos aqui, ele teve um trabalho político aqui na cidade, no desenvolvimento da cidade muito grande. Ele pegou muito a época da tuberculose aqui, onde São José era uma cidade hospital praticamente, né? E o Padre João pegou muitas pessoas assim. Ele mesmo contava que muitas vezes socorreu pessoas passando mal nas ruas, que as pessoas caíam, vinham para cá, não tinham às vezes onde morar, e o Padre João acolhia essas pessoas, né? Naquele começo. E o trabalho do Padre João sempre foi esse, voltado especialmente a criança abandonada, a criança com maltrato, as mães, e também as mães, tinham muitas mães, naquela época não tinha creche na cidade, praticamente não existia creche, e as mães precisavam trabalhar. Então o trabalho do Padre João era voltado às mães que necessitavam trabalhar para dar um sustento à sua família. Ele construiu a Casa dos Meninos, depois a Casa das Meninas, depois um trabalho para os bebês, ele construiu o Lactário Isabel Freire. Ele era tudo aqui nessa cidade. Quando ele chegou aqui, aqui na praça não tinha nada, não tinha quase ninguém aqui, a cidade era pequena, não tinha outras paróquias, não tinha nada, era só ele mesmo, sabe? Então tudo era ele, para a cidade inteirinha, não era só no centro. Então, e para as pessoas ele era tudo, porque só tinha ele, né, de padre para nós aqui. E a sua última obra, que ele inaugurou ainda em vida, foi uma obra lá no Campo dos Alemães, chamada Casa do Jovem Dom Bosco, e essa escola funciona desde 1991, lá no bairro Campo dos Alemães. Todo mundo sabia que o Padre João estava doente, já estava numa dificuldade muito grande de recuperação, mas ninguém queria aceitar. Quase 80 mil pessoas vieram aqui nessa praça, na Rua 15, se despedir do Padre João. E ele fez tudo o que pôde para desenvolver, para que a igreja cada vez crescesse mais, como cresceu aqui na cidade. Então esse momento da passagem do Padre João, para todo mundo, tanto para
para os paroquianos, para a população no geral, foi uma perda muito grande. As obras do Padre João, a Casa dos Meninos, a Casa das Meninas e as outras obras passaram por um momento muito difícil, pois o Padre João era a alma da entidade, né? Ele dedicava tudo para as crianças, para a obra. A obra passou aí alguns anos praticamente à beira de fechar suas portas e não atender mais, com muita dificuldade mesmo. Foi um momento difícil, que a obra passou e que a paróquia passou esse momento de transição. O primeiro padre que veio após a morte do Padre João teve um momento muito difícil para conseguir orientar as pessoas, enfim, as pessoas realmente ficaram aí à deriva, meio que perdida, isso durante vários anos. Ele era o único padre, então ele que batizava os filhos da gente, né? Primeira comunhão, tudo é ele que fez. Então ele era muito importante na vida de todas as famílias, não só na minha, né? Porque só tinha ele, não tinha outro padre. Até o dia que ele ficou doente para morrer, era só ele mesmo. Ele era muito, participava muito na vida da gente, né? Lamentavelmente, com a morte do Padre João, houve uma ruptura com os sucessores, com tudo aquilo que o Padre João houvera construído. A organização, que era Cruzada Paroquial de Assistência, deixou de pertencer à paróquia e, dentro da perspectiva moderna de promoção social, juntamente com a Secretaria de Promoção Social, aquelas obras passaram a ser do Estado, a ser dirigida pelos organismos estatais, a Prefeitura Municipal, o Estado. A única obra que permanece com a direção de religiosos, que é a creche Nossa Senhora Aparecida, nós damos o apoio financeiro e o apoio também religioso. Então, quando da morte do Padre João, em 1993, no final de 1993, a Câmara Municipal realmente ela estava sensível à necessidade de fazer uma homenagem muito importante para o pároco, o Padre João Marcondes Guimarães, né? E eu tomei a iniciativa. Eu tinha um projeto de lei, aliás, eu tinha uma lei municipal já, que dificultava a mudança de nomes, né? Exigia 2/3 de anuência dos proprietários ou moradores das ruas ou das praças, né? Eu obtive a unanimidade de todos os proprietários e ou inquilinos aqui da Praça da Matriz para mudança. E daí eu apresentei o projeto na Câmara, que foi aprovado também por unanimidade, né? E sancionado, né? E, então houve a mudança do nome da praça de João Pessoa para Praça Padre João, né? Praça Padre João Marcondes Guimarães, mas mais conhecido como Praça Padre João. Durante praticamente aí 15 anos, nós procuramos fazer uma homenagem ao Padre João, que foi feita de várias formas. Aqui na Praça da Matriz, nós trazíamos bandas e fanfarras e também fazíamos caravanas. E essa caravana é feita até hoje, visitando o túmulo do Padre João. Mas o objetivo principal é homenagear a memória do Padre João e fazer com que ele não seja esquecido por tudo que ele fez na cidade. A cidade hoje se identifica mais com essa praça pela nova denominação que ela recebeu, né? Praça Padre João, né? É realmente algo que teve uma convivência com a cidade, sabe? Ao contrário de João Pessoa, que quem foi João Pessoa? Muitas você pergunta na cidade quem foi João Pessoa. Agora pergunte quem foi Padre João. Basta dizer isso, quer dizer, perguntar para a população, né, quem foi João Pessoa e quem foi Padre João. Você vai ver realmente que a cidade se identifica com a praça, com a denominação de Praça Padre João. Hoje a praça deixou de ser aquela praça em que encantados os enamorados sentavam, os idosos sentavam, conversavam, trocavam ideia,
e contavam os seus causos. Hoje, com a mudança que se tem, chega a ser um risco sentar-se à praça, embora que nós não somos amigos, conhecemos o pessoal dali, e então vemos que houve uma verdadeira modificação. E a convivência é o preço que nós devemos pagar pelo desenvolvimento, pelo progresso da nossa querida São José dos Campos. Se eu não tivesse a barraca, eu ia ter que trabalhar de faxineira, de empregada, pelo menos eu posso ter o meu ganho, né? E sem muito esforço, né? Trabalho por conta, quando eu posso vir eu venho, quando não posso não venho. Eu acho muito bom. Eu gosto muito de ser barraqueira e de ter todas essas barracas aqui, porque aqui a gente é uma família também, né? Duas até. Uma foi das bodas de diamante dele, né? Fizeram procissão com ele. Encheu a cidade, você sabe? E puseram ele no carro, cheio de flores, assim, e a gente ia acompanhando, é como se fosse um santo, sabe? Ele estava forte aí. E a outra foi, a gente foi lá para a associação, aquela festa, sabe? Aí depois a outra foi o enterro dele também, que foi muito bonito. Ele foi enterrado em Guará e a cidade inteirinha, muitos ônibus acompanhando ele, fomos levar ele lá 2 vezes. Uma das 2 vezes, teve muitas. E são tantas lembranças, viu? Foram muitas as caminhadas, muitas coisas boas que a gente fez juntos, as brincadeiras, o sorriso do Padre João não sai da lembrança. E eu tenho um particular que, não sei se porque eu penso muito nele, por causa da nossa vida, ficou registrado na minha memória, sonho muito com o Padre João. E lembrar dele é muito bom.